Olá, é uma alegria estar aqui na estação novamente e poder compartilhar com vocês um pouco do porquê é importante contar história para as crianças. História é cultivar memórias e cultura, é engrandecer a alma. Meu nome é Maria Helena, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva e contadora de histórias. Nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, Pitangui, e desde pequena estava envolvida em histórias. Meu pai era um admirável contador de causos e ele começava a contar os causos e eu ficava admirada ao vê-lo contar. E desde pequena tinha o desejo de também inventar histórias. Pegava as minhas bonecas, enfileirava as bonecas e começava ali a dar asas à imaginação e inventava várias aventuras. Mas o tempo foi passando e a vida vai acontecendo, né? E só agora, mais tarde, que eu consegui realizar esse desejo. Hoje tenho 2 livros publicados, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. E é uma alegria, porque as histórias que me fizeram sonhar no passado, hoje eu conto para que outras pessoas possam sonhar também. Piaget já falava que contar histórias, ela desperta e estimula nas crianças a imaginação, a atenção e a linguagem. E isso faz com que o aprendizado fique mais significativo para as crianças. E é isso que eu tento fazer no meu dia a dia, na minha prática, contando histórias e ensinando as crianças, através delas, a magia de conhecer o mundo, de viajar por mundos que, infelizmente, às vezes a gente não consegue ir fisicamente, mas na imaginação a gente permeia por muitos, né? Então, história é magia na vida da gente. O momento de contar história é um momento em que a criança se sente acolhida, ela se sente protegida, ela se sente envolvida, atraída. E isso é muito gostoso na vida, né? Quando se prepara para contar história, é preciso ter alguns cuidados especiais. Preparar um ambiente para que ele seja acolhedor, para que todos se sintam bem. É importante que quem vai contar a história esteja, né, com domínio daquela história, que já a conheça com antecedência, para que se sinta pertencente daquele momento para contar e partilhar, para envolver mais. E o mais interessante é que quando as crianças manifestam interesse por alguma história, aí sim, a gente já tem certeza de que aquela história vai dar certo, que a plateia já está interessada. E isso faz com que tudo fica mágico, tanto para o contador como para quem está ouvindo a história. As minhas histórias surgiram assim de um momento do meu trabalho, tá? Que eu sentia necessidade de criar algo para enriquecer um projeto que estava sendo realizado na minha escola. O projeto institucional de 2025 foi BH e seus encantos. E então eu resolvi trazer a capivara, né, como personagem principal, dando a ela o nome de Capibela. E Capibela convidou a todos a conhecer vários pontos turísticos de Belo Horizonte. E ela faz isso de uma forma bem divertida, onde ela vai passando, ela vai informando um pouquinho sobre cada ponto turístico. Na proposta da criação deste livro foi muito interessante, porque eu tive o desejo de trazer o real, o espaço real como ele é, com os encantos da Capibela por detrás. Então, à medida que ela ia convidando as pessoas para ir à Pampulha, a gente teve oportunidade de ver realmente a Pampulha, né? A presença do jacaré Onofre e aproveitando pelo parque, pelo zoológico, passando pelo Mineirão. Então, assim, foi uma história, um livro muito gostoso de se produzir. O passeio pela tradicional feira hippie, né? Que os turistas ficam encantados. O mercado central,
com as delícias, né, das comidas típicas e tudo mais. Os encantos do Parque Municipal, a Lagoa dos Amores, o passeio de pedalinho, né? Falei um pouquinho da Raquel Bolinho, os bolinhos que ela enfeita Belo Horizonte são tão atrativos, né? Faz a nossa cidade ficar mais bonita. O Museu do Muquifo, que é muito interessante, Parque da Guanabara, Parque Mangabeiras, desculpe, e também a Praça da Liberdade, que encanta a todos, principalmente na época do Natal, com suas luzes, né? Então, Capibela e os Encantos de BH está saindo aí um segundo, com outros pontos, inclusive apresentando o museu, tá? Então, assim, vai ser bem legal a gente poder conhecer também, passear com ela. Já Cauê Uatu, ele traz um pouco da cultura indígena, tá? Dos povos Krenak. Cauê, o nome já diz, homem bondoso, né? E este livro traz umas ilustrações muito ricas em aquarela. E ele fala do ambiente onde ele vive, das coisas que ele se alimenta, de como é a vida lá, do que ele gosta de fazer, né? E ele fala que ele também gosta de deitar com os amigos e ficar olhando no céu as imagens se formando e observar a araponga voando. Araponga é a ave, então o livro traz o termo na linguagem Krenak e na nossa língua. E assim também Ibiaci, a terra fértil, onde os legumes e os alimentos e as plantas medicinais são plantadas. E Cauê fala um pouco do seu dia a dia, como é bom e gostoso aproveitar da natureza, subir em árvores, brincar com os amigos, jogar peteca e nadar no rio. Só que nem tudo é maravilhoso, né? Sempre. Infelizmente, num certo dia, Cauê pega a sua ubá, a canoa, e vai para o Rio Doce passear. Mas lá ele assusta com o que ele vê. Havia acontecido um derramamento de impurezas da usina em Brumadinho e o rio estava todo tomado. Cauê então fica desesperado ao ver o acontecido. E ele então sai correndo e vai buscar lá nos seus mais velhos, na cultura dos ancestrais, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do rio de novo, porque dependia do rio a sobrevivência do povo dele, né? Não vou contar tudo porque vocês precisam ler o livro, mas acontece algo muito interessante com a atitude do que o Cauê aprende com o pajé e o que é repassado para os outros corumins, para que ele possa realizar a missão lá para salvar ou melhorar a qualidade do Uatu, que é o Rio Doce na cultura indígena, dos Krenaks. Para contar história, é muito interessante que o contador de história, ele traga algum recurso que possa chamar a atenção das crianças para fazer, né, aquela sensibilização. E esses recursos podem ser os mais variados possíveis, né? Esse aqui, a gente canta a musiquinha e da casinha vai saindo, né, os personagens. As crianças gostam muito desse tipo de recurso. E durante a história, além dos recursos, é importante que dê oportunidade para as crianças também participarem ativamente em algum momento, imitar algum som, fazer movimentos, bater palmas, fazer movimento com o corpo, se envolver ou até mesmo responder alguma coisa, ter uma interação ativa com a história. Isso faz com que a história fique mais atraente para as crianças. É interessante também que o contador de história, ao terminar a história, ele faça um momento de fechamento desse
momento mágico que foi toda a contação. E eu gostaria de convidar a vocês para participar comigo, como eu faço com as crianças, para terminar a minha história. Então vamos combinar que nós vamos brincar com as mãozinhas. Primeiro nós vamos usar uma mãozinha, depois nós vamos usar a outra. E no final as duas juntas. Combinado? Vamos lá. Era uma vez uma mãozinha que sabia tocar piano, fazer legal, fazer paz e dar tchau. Um dia, esta mãozinha encontrou outra mãozinha que também sabia tocar piano, fazer legal, fazer paz e dar tchau. As duas mãozinhas se encontraram, se abraçaram e juntas tocaram piano, fizeram legal, fizeram paz e deram tchau. Até a próxima história!